Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Hoje nós vamos dar início a uma nova série de mensagens, cujo título é Contentamento Cristão. Ela está baseada num livro que tem ministrado ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar lições que eu tenho aprendido com esse autor. O título do livro é O Segredo do Contentamento, de William Barclay. Você pode comprar em qualquer site, talvez. E, inclusive, fui a Recife semana passada e encontrei também esse material lá. Para minha surpresa, fiquei muito feliz de vê-lo lá. É um livro pequeno, você pode ler, uma linguagem acessível e bastante edificante. Filipenses capítulo 4, leamos o verso 10 em diante, verso 10 ao verso 13. Filipenses capítulo 4, verso 10 ao verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido e sei também ter abundância, e em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós acabamos de lê-la e pedimos, Senhor, que o mesmo Espírito que a inspirou nos instrua na tua verdade para a nossa santificação e para a glória do teu nome. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, nós vamos começar a falar um pouco sobre contentamento nesses próximos domingos, então, a partir de hoje. E essa série, como falei, o seu título é o Contentamento Cristão. Mas por que falar sobre contentamento? E eu listei alguns motivos pelos quais eu gostaria de começar justificando a sua atenção para esse tema. A primeira coisa é porque a Bíblia fala sobre contentamento. Logo, se a Bíblia fala sobre esse tema, é necessário que o entendamos e o estudemos, como está revelado na palavra de Deus. E se nós quisermos crescer numa vida de comunhão com Deus, é necessário então que entendamos o que Deus diz sobre contentamento. Um outro motivo é porque, apesar da Bíblia falar sobre contentamento, geralmente as pessoas andam descontentes. Não muito raramente você vai encontrar uma pessoa, certo, que vai dizer: eu tenho estado um pouco triste, meus dias não têm sido tão contentes como eu gostaria que fosse. Eu estou em busca da felicidade. Existem pessoas que parecem mais o Indiana Jones, né? Aquele caçador lá de tesouros, aquele investigador. Eles estão fazendo a mesma coisa em busca da felicidade. Por que as pessoas estão buscando felicidade? Porque elas estão descontentes. Porque não se satisfazem mais. Porque não há contentamento no seu coração. E nós vivemos hoje numa sociedade psicologizada. E muitas vítimas dessa sociedade, na verdade, elas têm um problema que a Bíblia trata muito vastamente, que é o problema do contentamento. O que tem de gente deitando no divã, lá do psicólogo, para falar dos descontentamentos da sua vida, não está no gibi. Inclusive muitos crentes, quando na verdade eles não precisam disso, visto que a palavra de Deus nos ensina sobre o verdadeiro contentamento. É uma matéria espiritual, e nós podemos aprender com a palavra de Deus sobre o que a Bíblia diz sobre isso. Um outro motivo é que o contentamento é essencial para a nossa vida de santidade.
Meu querido, é necessário que entendamos que um espírito descontente não descansa no controle soberano de Deus. Um espírito descontente, ele vai ser levado a desenvolver uma atitude de murmuração. Ele não descansa em Deus, ele não se alegra em Deus. Ele não vê Deus como um pai bondoso. Ele está descontente. Então, se você não anda muito contente, isso quer dizer que a sua santificação também não tem andado tão bem. Terceira coisa, um espírito descontente deseja mais do mundo e aquilo que o mundo pode dar. E a Bíblia chama isso de cobiça. Uma pessoa descontente é uma pessoa cobiçosa. E cobiça é pecado. E a cobiça é a raiz de onde todos os outros pecados surgem. Eu traí minha esposa. Antes de traí-la, você cobiçou a do próximo. Ou aquela que não era sua. Eu roubei. Antes de roubar, você cobiçou aquilo que não era seu também. Todos os outros pecados parecem surgir disso. Isso, na verdade, é bem presente. A cobiça é bem presente nos corações onde o contentamento não se encontra. E um outro motivo é porque o descontentamento leva ao egoísmo, fazendo com que os seus olhos fiquem focados somente em você, somente nas suas necessidades, porque você precisa ser feliz, porque você precisa de mais algo, porque a sua vida é incompleta sem aquilo, e para ter aquilo, não importa. Você vai passar por cima de tudo e de todos para conseguir o que você precisa para a sua felicidade. Veja o egoísmo presente também. São pessoas mesquinhas, egoístas. E elas não se permitem servir o próximo ou ter generosidade. Nós acabamos de ler um texto que está na Epístola de Filipenses. E a Epístola de Filipenses é chamada de Epístola da Alegria, porque a palavra alegrar-se, regozijar-se, aparece cerca de 16 vezes nessa epístola. E eu gostaria que você tivesse um pequeno pano de fundo. Paulo está preso. Nós não sabemos necessariamente onde, mas ele diz, ele está preso por causa do Evangelho. Ele não está com a sua liberdade, ele está, na verdade, agora no local onde o seu direito de ir e vir foi tirado, e ele não pode ir para onde ele quer, e a causa disso é o Evangelho. Ele diz isso logo no primeiro capítulo, no verso 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Ele está preso no momento que ele escreve isso. Ele escreve essa carta do cárcere, da prisão, da masmorra, seja lá onde ele esteja. Ele está escrevendo isso num local onde ninguém é feliz por estar lá. Ninguém é feliz por estar preso. Ninguém é feliz por ter sua liberdade retirada. E ali onde ele está escrevendo, está dizendo àquelas pessoas, 16 vezes aproximadamente, alegrem-se. Ou ele mesmo diz, eu me alegro nisso. Ele está numa situação onde ele não sabe qual é o desfecho. Se ele vai sair com vida ou se ele vai sair morto. Veja o que ele diz no verso 20 e 21 do primeiro capítulo ainda. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele não sabe se ele vai sair com vida ou não dessa prisão. Mas ele ainda diz nessa epístola, eu me alegro. Alegrem-se também. E o apóstolo, ele mostra quais são os motivos da sua alegria. A expansão do Evangelho. Ele mostra que a firmeza daqueles crentes era motivo de alegria. E o cuidado de Deus sobre sua vida. Então, essa é uma epístola que ao ler, ela vai exalar alegria. Você vai olhar para Paulo e vai dizer assim, cara, esse é o mais feliz do mundo. Na verdade, Paulo aprendeu o segredo de ser contente. Nós vamos ver, então hoje, eu gostaria de refletir sobre
o verdadeiro contentamento. Quais são as suas características do verdadeiro contentamento de acordo com a Bíblia? Será que você pode realmente ser contente nessa sociedade onde quando você liga o programa de televisão, aí está lá para cima naquele programa, você precisa disso, sem isso você não vai ser feliz. Aí você fica lá, você acredita naquela mentira e você de repente está lutando, fazendo economias, se sacrificando, tirando de onde não pode, passando onde não deve no cartão de crédito, para poder ter aquilo porque você acreditou que sem aquilo você não seria contente. Será que nós podemos ter contentamento nessa sociedade de hoje? Então, eu gostaria de refletir sobre essas verdades com vocês a partir desse texto. A primeira coisa, diante do que nós vimos, é que o verdadeiro contentamento e felicidade, elas são além das circunstâncias. É uma mentira nós pensarmos que nós vamos ser felizes se tivermos algo. Se eu tiver algum objeto, ou se eu tiver alguma pessoa, se fulano me amar, eu vou ser feliz. Se ele fizer isso por mim, eu vou ser mais contente. Se eu tiver aquele bem, eu vou ser uma pessoa plena de alegria. É um engano, quando na verdade Paulo está dizendo, nesses versos que nós acabamos de ler, que a sua alegria não se encontra nas circunstâncias. Ele está preso, ele está com sua liberdade limitada, ele talvez só esquecido por algumas outras igrejas, mas essa igreja enviou uma oferta a Paulo. Essa igreja de Filipos enviou uma oferta até o apóstolo e ele agradece. No entanto, ele diz no capítulo 4, no verso 11, não digo isso por necessidade. Imagina um homem na prisão. Será que ele não tem necessidade? Tem. Necessidade de ser livre. É a primeira necessidade que ele tem. Liberdade. Necessidade de ter a sua privacidade. Coisas básicas. Numa prisão moderna hoje, a necessidade de uma comida mais digna, a comida no presídio não é boa. Necessidade de ter um outro vestuário, qualquer outra coisa. Mas Paulo está dizendo, eu não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo não está colocando a sua alegria, Paulo não coloca a sua felicidade, o seu contentamento naquilo que ele não tem, ou naquilo que as circunstâncias, porventura, possam lhe oferecer. Não é esse o motivo da sua alegria, não é essa a base do seu contentamento, não são as circunstâncias ou as propostas que o mundo tem para ele, não é nada disso. Ele podia dizer de outra forma, a busca por uma felicidade fundada nas circunstâncias da vida, dinheiro, status, fama, reciprocidade nos relacionamentos, qualquer outra coisa que você imagine. A busca por uma felicidade fundamentada nisso gera inquietação e descontentamento na nossa alma. Sabe por quê? Todas essas coisas são passageiras. Nada disso você pode garantir. Suponhamos que sua felicidade está numa casa ou no carro. Você não pode garantir ele. Vem um ladrão e rouba. Vem um incidente natural e ela é destruída, colocada abaixo. Acontecem coisas que estão além da sua capacidade. E se a sua felicidade está na circunstância, por exemplo, no seu casamento ou no seu filho, você não pode preservar o seu casamento. Você não pode cuidar de todos os passos do seu filho. Então, se alguma coisa acontecer errado, ou no seu casamento, ou com o seu filho, você vai ficar descontente. Você vai ficar ali insatisfeito. A murmuração vai entrar no seu coração. Você vai ser alguém que provavelmente vai blasfemar contra o Senhor, culpar o Senhor, vai sentir inveja, porque os outros têm e você não tem. Paulo, ele tem uma perspectiva totalmente diferente. Porque quando ele encontrou o verdadeiro contentamento, ele encontrou a felicidade e paz. Seu coração não está inquieto por aquilo que ele não tem. Paulo não está na busca
constante pelo que as circunstâncias podem oferecer. Ele está contente apesar e a despeito das situações. Ele está na prisão, mas ele diz: eu aprendi a contentar-me. Eu estou contente aqui. Ser estar preso não é bom. Ter a sua liberdade privada, retirada, não é uma coisa boa. Com certeza, isso não é bom. Nada disso é bom. No entanto, ele sabe. Ele aprendeu a ter contentamento, inclusive nessas circunstâncias. Veja o que é que o profeta Abacuque disse no capítulo 3. Nós cantamos uma música que cita parte desse texto. Abacuque, profeta Abacuque, no capítulo 3, verso 17 e o verso 18. O profeta Abacuque expressa alegria. Uma alegria que vai além da sua estabilidade econômica, social, nacional. Pense que Israel aqui é uma sociedade pastoril e agrícola. É uma sociedade que depende do que vem da terra e do seu rebanho. Essa é a fonte de renda, essa é a fonte de lucro, essa é a economia que sustenta o país. E veja o que ele disse: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja o gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo: mesmo que o meu país quebre, todos venham à falência e à miséria, eu ainda tenho uma alegria que vai muito além disso. Eu continuo alegre, porque eu me alegro no Deus da minha salvação. A alegria do profeta não está naquilo que ele tem. A alegria do profeta não está naquilo que a circunstância propicia para ele. A alegria do profeta está num relacionamento pessoal com Deus. Saber que Deus é o seu Senhor, o seu Salvador, e ele é membro do povo de Deus. Aí está essa alegria que faz com que ele tenha contentamento. O contentamento dele está em saber também que ele pode confiar neste Deus. Que as circunstâncias adversas que nos assolam e que muitas vezes nos fazem ficar descontentes estão dentro da soberania de Deus. E nós podemos confiar em Deus nesses momentos. Como nós temos visto nos nossos estudos na escola dominical, nós podemos confiar em Deus. Uma vida que confia em Deus, em todos os momentos, é uma vida onde o descontentamento dificilmente terá lugar. É uma vida onde a alegria pode ser vista, onde a confiança pode ser confirmada, mesmo em situações adversas. A segunda verdade que eu gostaria de pensar com você é que a primeira é que a base do contentamento não está na circunstância, eu não estou nas circunstâncias. O verdadeiro contentamento não é pelo que você possui materialmente ou relacionalmente. Não estou nos seus bens ou nos seus relacionamentos. O verdadeiro contentamento não está aí, segundo Paulo. Ele é algo muito além. É algo espiritual. É algo de um relacionamento com Cristo. Mas a segunda coisa que eu queria dizer para você, talvez você esteja dizendo: pastor, isso é Paulo. Paulo foi um apóstolo. Paulo tem um nível de maturidade e espiritualidade que ninguém aqui vai conseguir. Então ele aprendeu a estar contente. Eu preciso chorar meu lamento. Eu preciso, na verdade, ter esses meus momentos de descontentamento também. Eu quero dizer para você que essa é uma compreensão errada. Pelo contrário, Filipenses nos mostra que é possível sim vivermos de uma forma contente. Assim como Paulo viveu o contentamento. A sua vida é um exemplo disso.
Sabe por quê? Porque o contentamento de Paulo não é fundamentado na sua capacidade. O contentamento de Paulo não é fundamentado na sua autodisciplina. Não foi porque ele se determinou e disse, eu vou agora seguir as 10 leis para um viver contente. Ou os 10 hábitos das pessoas mais felizes. Não é um princípio de autoajuda, não é uma autodisciplina. A base para o contentamento de Paulo está no verso 13. Ele diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo está colocando a base do seu contentamento na pessoa de Cristo, na graça de Deus através da ação de Cristo na sua vida. É porque Cristo é suficiente para ele. Meus queridos, esse versículo às vezes é mal interpretado por nós. Esse versículo para alguns, principalmente um para-choque de caminhão, que tem muito, é tipo assim, eu posso fazer qualquer coisa, porque Deus está me fortalecendo. Ou aquelas pessoas que querem uma ajuda motivacional, ou um princípio de autoajuda, às vezes rangendo os dentes, elas dizem assim, eu posso fazer isso, pois Deus me fortalece. Não é isso que esse texto quer dizer. Paulo está dizendo que Cristo fortaleceu na busca pelo contentamento. Veja o que diz novamente o verso 11 e 12. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido, sei também ter abundância. Em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo está dizendo que em Cristo ele pode sim ter um viver contente. Então em Cristo, eu e você podemos ter um viver contente. Se Cristo for o centro, for aquele que é suficiente para mim e para você, se o nosso relacionamento com Cristo for algo que realmente vamos dar o maior valor e a maior atenção e vamos viver na dependência dele, nós podemos viver contente sim. Isso é uma realidade. Está disponível a qualquer crente em Cristo Jesus. Qualquer pessoa que entregou a sua vida a Jesus, ela pode sim viver contente, apesar das circunstâncias. Paulo, ele está querendo dizer o seguinte, com esse versículo 4:13. Deus dá o poder ao seu povo, para que adquira esta importante virtude cristã, o contentamento em qualquer situação na qual Deus o colocar. Se você está cheio de dinheiro, você está contente. Então Deus, de repente, na sua infinita sabedoria, na sua providência, Ele coloca você numa situação onde você veio à falência. Perdi minha alegria. Não, você continua contente. Porque você aprendeu que você pode todas as coisas, porque Cristo fortalece você. Meu querido, o contentamento de Paulo vem da pessoa de Cristo, e não das coisas materiais. E o mesmo Cristo que vivia em Paulo, ele habita em nós também. Ele habita em mim e em você. E eu gostaria que você pudesse pensar qual é o valor que você tem dado ao seu relacionamento com Deus. Quais são as coisas que, se você perdesse hoje, você ficaria descontente? Sua casa, seu casamento, seu filho, seu emprego. Por quê? Eu não estou negando que perder essas coisas possam nos causar dor e tristeza. Eu não estou dizendo, eita, meu marido morreu, vou dar uma festa. Tem mulher que provavelmente faria isso, mas não é o princípio cristão, né? Mas, e ainda bem que as mulheres da nossa igreja não fariam isso. No entanto, não quer dizer que perder o emprego, vou fazer um churrasco.
Não é isso que eu estou querendo dizer para você. E nem é isso que Paulo está querendo dizer para você. Você vai chegar em casa, vai chegar um pouco entristecido, você vai saber que é difícil agora enfrentar o mercado de trabalho na crise, mas você vai estar contente ainda. Por saber que você tem o que realmente importa, que é a comunhão com Deus. E saber que esse Deus, que agora é seu Pai, Ele cuida de você em cada situação dessa. E Ele é soberano nessa situação. E assim como Ele cuidou da vida de Paulo, Ele também vai cuidar da sua vida. Você pode confiar nele. Meus queridos, Cristo deve ser a nossa verdadeira alegria. É interessante que o contentamento, ele só é possível porque Deus, Ele prometeu operar em mim, em você, em qualquer pessoa que entregar a vida a Jesus, nos moldando segundo a sua imagem. E Deus é o ser mais alegre que existe. A alegria, na verdade, é uma qualidade dele. Nós só conhecemos porque Ele compartilhou conosco. Se não fosse assim, nós seríamos as pessoas mais infelizes do mundo. Porque a felicidade é um atributo de Deus, é uma qualidade de Deus. E Ele prometeu formar a sua imagem em nós. Veja o que aqui diz 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Ele está atuando em mim e você para forjar o caráter dele em nós, a sua imagem em nós. Assim, o verdadeiro contentamento não é uma questão de regras. O verdadeiro contentamento é um agir do Espírito Santo em nossas vidas. Se você está descontente com alguma coisa, você deveria pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele visitasse nessa manhã. Você precisa do renovo do Espírito Santo de Deus. O contentamento é algo espiritual, não é algo material. No entanto, muitas pessoas fazem hoje a sua busca incessante pelo contentamento, pela felicidade, pela satisfação. Nós vivemos num mundo onde o máximo que essas pessoas vão encontrar é uma alegria passageira. É aquela alegria que eu falei para vocês agora há pouco. No dia que ele perder aquilo que traz contentamento para ele, ele vai entrar em depressão. Ele vai lá no divã. Ele vai contar suas mágoas. Ele vai murmurar contra Deus. Ele vai culpar Deus. Ele vai ficar depressivo. É claro, a única coisa que resta para ele é a depressão mesmo. Ele vai desfrutar dessa depressão amarga como fel, porque ele não teve a dependência de Cristo para aprender a ser contente, apesar das circunstâncias. Apesar daquilo que ele não tem, que ele tanto gostaria de ter, mas ele não tem. Mas ele é contente. Sabe qual é um dos grandes índices de descontentamento das pessoas? O desejo por aquilo que elas não têm ainda. Essa é a filosofia por trás desses programas de venda. Você ainda não tem isso. Você precisa. Você só vai ser feliz quando você adquirir isso. Uma pessoa contente diz, eu quero aquilo ali. Mas sabe, eu sou contente. Eu sou contente porque o Senhor tem cuidado de mim. Eu sou contente porque o Senhor é o meu Pai, é o meu Deus. Eu sou contente porque eu sou teu filho. E o mundo não pode me dar isso. Somente Cristo, somente na sua cruz, Ele pode nos dar essas virtudes, essas qualidades. Então, meus irmãos, eu queria concluir dizendo que o verdadeiro contentamento não é material, mas é espiritual. Não é temporário, é perene, é eterno, é duradouro. Não se encontra nas propagandas consumistas da TV, ou na proposta materialista da nossa sociedade. O verdadeiro contentamento se encontra em Deus, na pessoa de Jesus,
por meio da ação santificadora do Espírito Santo. É Deus em nós. Você pode ter o contentamento verdadeiro mesmo em meus problemas que você enfrenta na vida. Você pode ter o contentamento verdadeiro mesmo em a descoberta de um problema crônico de saúde. Você pode ter o verdadeiro contentamento mesmo em meio às dificuldades no seu relacionamento conjugal no seu lar. Você pode ter o contentamento à medida que Deus lhe concede graça. À medida que Deus age em você através do Espírito Santo. Queria que você parasse hoje e pensasse, com toda a sinceridade do seu coração, qual é a base do seu contentamento? A outra pergunta: você está descontente? Por quê? O que é que lhe falta? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa segunda pergunta é muito séria. Porque se você está descontente, porque alguma coisa lhe falta, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa coisa é seu ídolo. Você acabou de encontrar o seu Deus. Isso é o que vai lhe trazer felicidade. Não é Cristo, mas é isso. Mas deixa eu dizer outra coisa. É um Deus pagão. É um Deus falso. É um Deus mentiroso. É um Deus que passa. É um Deus que pode ser roubado. É um Deus que pode ser tirado. Pode ser destruído. Não é Cristo. Então não é o seu contentamento. Eu já contei aqui para vocês a história de um homem chamado Mohammed. Ele, lá no Sudão, ele se converteu a Cristo. E existe um episódio na vida dele, isso é um fato real, onde ele mostrou, na verdade ele aprendeu com sua esposa naquele momento, onde estava o verdadeiro contentamento. Ele disse que de 15 em 15 dias, os muçulmanos iam lá dar uma surra nele. E ele, mais ou menos assim, no intervalo de 15 em 15 dias, ele ia lá, ia um grupo de muçulmanos e dava umas porradas nele lá, porque ele era crente, porque ele havia se convertido, porque ele havia deixado o islamismo. E a sua filha estava sem andar, porque a sua filha recebeu uma tijolada nas costas enquanto estava andando pela rua. Ela estava andando, alguém pegou e jogou um tijolo nas suas costas. Os seus filhos, quando iam às vezes para a escola, eles eram apedrejados pelos outros amiguinhos, jogavam pedras nele. E tudo isso ele foi encarando, foi enfrentando, perseverando. Em momento algum, ele pensou em negar. Até que um dia, esses homens que chegavam lá para dar uma surra nele, colocaram depois os seus filhos num determinado local e começaram a bater e a molestar a sua mulher na frente dele. E eles disseram: se você negar, a gente para. E ele disse que aquela foi a única vez em que ele pensou negar a Jesus. E quando ele disse que estava prestes a fazer isso, a sua esposa, percebendo que ele estava prestes a fazer aquilo para preservar a vida dela, ela disse: filho, não negue. Cristo é tudo que nós temos. Ele é tudo que nós temos. Não negue. Para essa mulher, nem mesmo a sua integridade física e emocional é o fundamento da sua verdadeira alegria e suficiência. Cristo era tudo que ela tinha. E como eu recebi recentemente, alguns dias atrás no WhatsApp, isso não é um lamento, isso é um brado de vitória. Cristo é tudo que nós temos. Não é um lamento de, é somente isso. Mas é um grito de um coração jubiloso. Eu tenho tudo, eu tenho um Cristo. Qual é a base do seu contentamento? Em que você encontra satisfação e alegria? Nós vamos continuar nos próximos domingos, refletindo sobre
o contentamento. Principalmente na Epístola aos Filipenses e também em outros textos da Palavra de Deus. E sobre os perigos do viver não contente, do viver descontente. O que isso pode nos levar?